demais vereadores, eu nem iria falar hoje, mas depois da fala dos vereadores que me antecederam, acho que é importante a gente também colaborar fazendo uma reflexão conjunta. Outro dia eu ouvi um vereador mencionar, acho que podia se referir a mim, porque ele mencionou que vereadores que falavam da Itália e tal. Eu morei 2 anos na Itália. Morei um ano lá em 84, depois eu fiz uma especialização em Direito Comunitário Europeu em 94. E naquele ano em que eu morei estudando na Itália, em 94, foi um dos anos importantes na política italiana, porque foi exatamente quando na TV italiana, a RAI, foi transmitido ao vivo para todo o país o processo Tangentopoli. Tangentopoli, traduzindo para o português, seria o país da propina, porque tangente, em italiano, quer dizer propina. A Itália tinha um sistema eleitoral consolidado de mais de 50 anos da Guerra Mundial, onde governavam a democracia cristã, o Partido Comunista Italiano e o Partido Socialista. Esses 3 partidos, depois tinham alguns outros menores, mas esses 3 partidos comandavam, vamos dizer assim, o governo italiano, que é um parlamentarismo, então, na verdade, sucediam ali as forças internas no parlamento, dando, ora, maioria para um governo da democracia cristã, ora, maioria para um governo socialista, para o Partido Comunista Italiano, que tinha uns 30% mais ou menos do eleitorado naquele momento. E o Partido Socialista era o fiel da balança. Ora se associava à democracia cristã, ora se associava ao Partido Comunista Italiano. Por que eu estou lembrando isso? Porque Tangentopoli, na Itália, em 1994, lembra muito o que nós vimos no Brasil hoje. Lembra muito. O que era Tangentopoli? O Ministério Público, naquele momento, identificou que no processo eleitoral italiano havia um sistema corrupto, pasmem, que vinculava empreiteiras e partidos políticos. O Ministério Público verificou que as grandes empreiteiras italianas financiavam os partidos políticos para poderem depois ganhar as concorrências públicas milionárias. Alguma semelhança com o caso brasileiro? O que nós tivemos na Itália em sequência? Isso que me interessa falar agora. Isso que me interessa falar agora. Nós já estamos aí há 94, 2004, 22 anos da questão da Tangentopoli italiana. O que nós tivemos depois? Um descrédito total dos partidos tradicionais italianos, porque estavam realmente envolvidos num sistema de financiamento de campanha a partir da propina paga pelas empreiteiras. E emergiu uma classe política nova, comandada por alguém fora da política, comandada por alguém que se apresentava como um empresário de sucesso. Eu vou dizer assim para simplificar, como se fosse um Silvio Santos misturado com o Roberto Marinho, porque mais ou menos é essa a proximidade que o Silvio Berlusconi, italiano, pode ter para a gente compreender o quadro. Era um Silvio Santos, porque ele era um apresentador de TV, mas ele tinha o poder da mídia de um Roberto Marinho. Ele tinha 3 TVs italianas privadas no seu comando. Ele criou um movimento chamado Força Itália. Um movimento, porque não era um partido político enraizado. Esse movimento atraiu de todos os partidos, vários
elementos políticos que se associaram a ele. Eu queria pedir a... Não será concedido pela... A presidência só abriu a sessão para os parlamentares falar nas pequenas comunicações. Mas eu tenho mais tempo um minuto, de... mais um minuto do Vossa Excelência e encerrar. A presidência concedeu para os parlamentares, nem poderia, fez uma concessão. Mas eu quero soma do meu tempo de líder. Não, mas a presidente. presidência não irá conceder porque não tem quórum, então eu vou encerrar a sessão com o senhor na tribuna. Eu preciso que Vossa Excelência terá um minuto para a conclusão. Bom. Não, a presidência já fez a concessão dos parlamentares falar pequenas comunicações. Tá bem? Não, precisa de quórum para a sessão estar aberta. Sim, senhora, regimento. Não, 3, 4, 5. O vereador está na tribuna, as pequenas comunicações. Para ser concedida a abertura das comunicações de líder, precisa ter quórum. Isso é regimental. Pede o vereador Anselmo, que estava ali fora, para somar os 7 vereadores que quer o... Tá bem. O vereador está concedido mais um minuto. Está concedido mais um minuto, vou encerrar. É regimento, já fizeram isso com nós. Às vezes, não, é o artigo 140. É o artigo 140 do regimento que precisa quórum para a sessão, 7 vereadores. Não tendo, será encerrado. Não quero... Vossa Excelência segue com a palavra. Estranho, presidente, o seu posicionamento. Presidência, a nossa posição é uma posição regimental. Nós precisamos de quórum. Vossa Excelência está com a palavra. Se chegar ao quórum, Vossa Excelência segue com a palavra e a presidência está acompanhando o tempo. Tá bem. Não sendo assim, eu vou ter que encerrar antes, não vou poder fazer a minha reflexão como eu gostaria, mas, de qualquer maneira, o episódio posterior a Tangentopoli, na Itália, foi com o descrédito dos partidos políticos que estavam sedimentados há 50 anos no país, a oportunidade para um aventureiro, para um inescrupuloso, para o mais completo e mais bem preparado, corrupto italiano, que misturou os cofres privados com o público e enriqueceu as suas empresas privadas, porque fez quebrar as empresas públicas, enriqueceu as suas próprias empresas e está ainda hoje lá na Itália, protegido por um esquema hoje blindado contra ações do judiciário, porque aqueles que estavam lá apoiando o Silvio Berlusconi naquele momento foram exatamente aqueles que estavam sendo investigados pela polícia italiana e pelo Ministério Público italiano, pois eles mudaram a legislação no parlamento para blindar a polícia italiana e o Ministério Público italiano, que ficou atado por uma série de instrumentos, por exemplo, da prescrição. Reduzir o tempo de prescrição penal, protegendo ao próprio Silvio Berlusconi dos processos judiciais que tinham contra ele. O que eu quero dizer com isso, senhores? Um processo político como o nosso, que leva o poder para as mãos de Michel Temer, Moreira Franco, Eliseu Padilha, Renan Calheiros, que são os principais investigados, o poder na mão destes, nós corremos o mesmo risco de repetir a história italiana de 20 anos de declínio, de 20 anos de retrocesso, que quem conhece um pouco a história da Itália sabe do que eu estou falando. Como eu não tenho tempo, eu só deixo uma indicação para que as pessoas possam fazer a análise comparativa, que nos serve muito bem, porque a Itália tem uma proximidade muito grande cultural conosco, e vale a pena a gente olhar a história dos outros países para compreender aquilo que pode acontecer conosco. Na sequência do processo italiano, que tinha lá uma história de 50 anos de consolidação partidária, o que nós tivemos foi restrições à atuação do Ministério Público italiano, restrições à legislação penal italiana, para exatamente não atingir aqueles que se ascenderam ao poder depois do processo Tangentopoli. Em nome da moralidade,
os mais imorais assumiram o poder. Em nome da moralidade, conseguiram fazer com que o Ministério Público italiano e o processo penal italiano blindasse, protegesse exatamente aqueles que são os mais corruptos na história política italiana recente. Se vocês olharem a trajetória de Silvio Berlusconi, ela narra exatamente esse momento. Terminado o processo Tangentopoli, nós tivemos a ascensão do Berlusconi se apresentando como alguém fora da política, como alguém que era um empresário de sucesso, que queria trazer para o país um dinamismo empresarial, e em nome disso conseguiu fazer com que a Itália hoje seja na Europa o segundo país mais corrupto da Europa. Só perde para a Grécia. É um alerta que nós temos que fazer, porque conhecemos essa história. Eu tenho uma esperança, eu disse agora há pouco numa parte para o vereador Ivan, eu tenho esperança que o Tribunal Superior Eleitoral nos livre desse destino. Porque se nós dependermos daqueles que estão dentro do Congresso, como deputados eleitos nesse sistema que foi dito aqui agora, e que hoje é notório, contaminado pela corrupção. Todos os partidos, todos os candidatos que chegaram, ou têm encaixadores, ou têm dinheiro da corrupção. E milhões. Se nós dependermos de uma reflexão que seja feita por eles, eu não tenho dúvida que a legislação que virá será uma legislação que vai proteger e dificultar o trabalho do Ministério Público e da Polícia Federal. Não vai ser para facilitar. Nós vemos aí uma situação perigosíssima, sob o ponto de vista institucional para nós. Eu tenho esperança que o Tribunal Superior Eleitoral possa corrigir isso. De que forma? Reconhecendo que as eleições foram contaminadas, reconhecendo que, então, existiu caixa 2, reconhecendo que a propina foi o que financiou as eleições para deputado, para senador, para presidente, para vice-presidente, cassando o mandato e chamando novas eleições para esse ano, para que se possa realmente, aí sim, virar a página e com uma fiscalização rigorosa e a proibição do financiamento das empresas, proibição que já existe, que o STF já interpretou que é dessa forma, para todo mundo, para deputado federal, para senador, para presidente da República, para vice, passar realmente o Brasil a limpo, seria uma perspectiva de nós zerarmos o processo e retirarmos aí a contaminação do interesse privado das empresas do processo eleitoral, que é isso que fez da Itália o segundo país mais corrupto da Europa, e é isso que está fazendo do Brasil ser o que é. Obrigado pela concessão do meu tempo de líder, presidente.